circunstâncias do meio onde se manifesta e dos veículos que lhes são intermediários. A grande diferença de qualidade e poder entre a luz de uma vela e a de um lampião de querosene, a de uma lâmpada elétrica e a de um farol de alta voltagem. Assim, a mente cósmica, ao filtrar-se pelo homem, restringe o seu potencial à respectiva função e graduação humana, ou a meio por onde atua. Indubitavelmente, há grande diferença na qualidade da substância mental que atende ao desenvolvimento instintivo do selvagem, em comparação a que impulsione os avançados raciocínios do cientista. E, consequentemente, não pode haver igualdade entre a energia mental própria de ambientes inferiores e a sublimidade que cogita das conquistas morais e materiais referentes à evolução da humanidade. Em verdade, cada espírito possui, em si mesmo, a poderosa energia mental de alto nível criador e também a do mais baixo campo de vida, dependendo do seu tipo, de seus objetivos e do ambiente onde atua. Porém, a mente cósmica jamais se modifica em sua essência, embora se manifeste através de vários caracteres humanos e reinos materiais, tal como a luz do sol, que não se altera em sua origem, quer seja filtrada por vidros coloridos, opacos, ou translúcidos. Pergunta: que nos dizeis a respeito da natureza psíquica, mental e espiritual do homem? Ramatiz: o homem é um ser muitíssimo complexo, e nós mesmos, espíritos desencarnados, ainda pouco sabemos da sua contextura espiritual eterna. O espírito do homem é um fragmento ou centelha virginal do espírito cósmico. É inconsciente em sua origem, até habitar a matéria, onde aprende a engatinhar e a modelar a sua consciência de existir ou ser alguém no seio do todo. Através dos estímulos da vida animal inferior ou instintiva, entra em relação com o meio ambiente e, gradualmente, coordena suas reações, passando a sentir-se um indivíduo de existência à parte, porém, intimamente ligado ao Espírito de Deus. O Espírito virginal emanado de Deus não pode se ligar, de súbito, ao plano denso da matéria. Deste modo, ao emanar do Criador, tem de operar em si mesmo uma incessante e gradativa redução vibratória ou descida espiritual, até conseguir ajustar-se ao padrão do mundo material. Ainda inconsciente, deixa o seu lar sideral e viaja em direção ao mundo físico. No primeiro plano da descida, a mente, então, modela o seu veículo mental, incorporando energia para pensar. Em seguida, no plano astral, compõe o veículo astral e emotivo, que lhe dá a faculdade de sentir. Depois, no plano vital, incorpora o veículo vital para viver no plano exterior. E, finalmente, alcança o último plano, modelando o corpo carnal para agir na matéria. Em verdade, nessa descida, o espírito desprendido da consciência cósmica permanece intimamente ligado a Deus, pois, somente reduz o seu estado vibratório, mas não se desprende da fonte criadora. Mesmo encarnado, o homem já é um espírito imortal, pois a morte física apenas o desliga do mundo exterior, dando-lhe maior amplitude na sua verdadeira manifestação espiritual. Através das esferas da mente, do astral e vital, vai atraindo e aglutinando as energias ativíssimas do mundo oculto para configurar, pouco a pouco, um modelo do corpo que deverá plasmá-lo com a substância carnal no término da última etapa de sua descida. Após completar esse descenso vibratório e atingir a fase mais ínfima da vida na matéria, então, se inicia a composição da consciência instintiva, embora ainda seja um joguete das forças animais. O centelha virgem ignorante emanada do Espírito Cósmico de Deus desperta e desenvolve-se modelando sua consciência individual na experiência das espécies inferiores. Mais tarde, desperta o intelecto, que lhe dá o raciocínio, capaz de fazê-lo discernir sobre o que é proveitoso ou maléfico, bom ou ruim, certo ou errado, como elementos aquisitivos na formação de sua consciência individual. Mas, assim como a lagarta possui, no seu âmago, o esquema alado da mariposa, o homem agrilhoado à carne contém em si o poder microcósmico do potencial de Deus. E, à medida que progride no crescimento de sua consciência espiritual, se desveste gradualmente das formas carnais, ensejando voo definitivo para os mundos felizes. Pergunta:
Essa descida vibratória que mencionais também é conhecida por queda angélica. Não é assim? Ramatiz, na descida angélica, a massa espiritual virgem emanada de Deus vai compondo as consciências individuais, através da ação das energias redutivas de cada plano inferior, enquanto, na queda angélica, trata-se de espíritos conscientes e até de poderes psíquicos desenvolvidos, que são exilados para outros orbes inferiores, devido à sua rebeldia ou indisciplina espiritual nos mundos planetários. Pergunta: em face da variedade de concepções sobre os princípios que compõem o homem, qual seria a definição psicofísica mais próxima da realidade? Ramatiz: atualmente, ainda é a concepção da yoga que mais se aproxima da realidade esquemática do homem. Fora de qualquer cogitação numerológica ou supersticiosa, a criação do universo obedeceu ao padrão septenário, o qual se constitui num ritmo disciplinado para o apoio sensato e lógico do espírito, na sua manifestação nas formas. O homem, conforme a yoga, manifesta-se em 7 planos, 7 reinos ou 7 esferas, porque também é composto de 7 princípios, que o relacionam desde o mundo do espírito puro até a forma inferior da matéria. A filosofia oriental considera o septenário o número universal e absoluto, porque encerra, em si, os seguintes componentes: binário, representativo de corpo e espírito, luz e sombra, vida e morte, homem e mulher, virtude e pecado; ternário, emblema da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, espírito, energia e matéria; o quaternário, equilíbrio perfeito, simbolizado pela cruz, pontificando os 4 elementos ar, água, fogo e terra; e, finalmente, o quinário, o pentagrama ou estrela de 5 pontas, símbolo do domínio do espírito, nos 4 elementos. Ainda sobre o número 7, observa-se que está presente nas coisas mais importantes da Terra. São 7 os dias da criação, os dias da semana, as cores do arco-íris, as notas musicais, os pecados e as virtudes teológicas, os sacramentos, os sábios da Grécia, as maravilhas do mundo, as esferas em torno da terra, os degraus da escada de Jacó e as vacas proféticas do Egito. A criança é inocente até 7 anos, a puberdade verifica-se aos 14 anos, e o juízo do moço, aos 21 anos. Mesmo Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Pergunta: quais são esses princípios conforme o molde da yoga? Ramatiz: a filosofia yogi, cujos ensinamentos milenários jamais foram desmentidos, ensina que o homem constitui-se de 7 princípios, assim conhecidos: espírito, mente espiritual, mente intelectiva e mente instintiva, considerados os princípios superiores, e prana ou corpo vital, corpo astral e corpo físico, considerados os princípios inferiores. Todavia, é necessário fazer-se pequena alteração na tradicional classificação da yoga, embora seja a mais próximo da realidade, pois o corpo astral antecede o corpo vital. Este é o conhecido duplo etérico com os chakras, e composto de éter físico, na mais íntima relação com o organismo físico. Em consequência, esta é a ordem mais certa dos 3 princípios inferiores do homem: corpo físico, o veículo inferior e visível aos sentidos físicos, espécie de janela viva aberta para o mundo exterior da matéria; corpo vital, o duplo etérico, veículo provisório e mediador plástico, entre o mundo oculto e a matéria; e finalmente, o corpo astral, também conhecido por corpo fluídico ou fantasma, pelo qual o espírito expressa as suas emoções e sentimentos. Em seguida, predominam os 4 princípios mentais superiores, ou sejam, a mente instintiva, a mente intelectiva, a mente espiritual e o espírito, que as escolas ocidentais definem, respectivamente, por instinto ou subconsciente, intelecto ou consciente e superconsciente. Mas, há certa confusão entre os estudiosos do Ocidente, pois, tudo que sobeja da mente objetiva ou consciente, eles despejam na mente subjetiva ou subconsciente, ali misturando os resíduos e automatismos inferiores com as sublimes qualidades do espírito, nivelando tudo na mesma categoria. Assim,
Agrupam no subconsciente o que é grandioso e o que é inferior, os produtos do gênio e os do débil. No porão do subconsciente ou inconsciente, ou arquivo dos automatismos das experiências da construção animal, também se misturam as inspirações da fonte excelsa da mente espiritual, a autora de tudo que é nobre e edificante, além da vivência humana. Mas, os yogis distinguem, perfeitamente, as qualidades e funções de cada um destes princípios, embora, aproximando-se da terminologia ocidental, assim conhecidos, a mente instintiva, que abrange as partes inferiores da mente subjetiva ou subconsciente, a mente intelectiva, conhecida por consciente ou mente objetiva, que é responsável pelo raciocínio, e, finalmente, a mente espiritual, fonte dos mais sublimes desejos, pensamentos e nobres inspirações, que, atualmente se manifesta em pequeno número de criaturas, e conhecida no Ocidente como superconsciente. É a senda da intuição pura, pois, o conhecimento do reino divino não se obtém pela frialdade do intelecto calculista, baseado nas relações com as formas limitadas do mundo ilusório da matéria. A mente espiritual enseja o crescimento da consciência espiritual do homem, e, pouco a pouco, desperta-lhe a sensação do supremo poder e da glória de Deus, tornando-o convicto de sua comunhão espiritual com a família universal. Pergunta: o que é, enfim, a mente instintiva? Ramatiz: a mente instintiva é realmente a sede ou lugar, onde na intimidade do homem, permanecem em estado latente as paixões, emoções, sensações, os apetites, instintos, sentimentos, impulsos e desejos da natureza grosseira e violenta, porque são provindos da época de sua formação animal. Cabe ao homem disciplinar e dominar essas forças vivas que herdou da fase animal e lhe fazem pressão interior. Deve examinar-lhes as ações intempestivas, os impulsos subreptícios e submetê-los ao raciocínio superior, antes de agir. Sem dúvida, já foram energias louváveis na construção de sua animalidade, mas podem se transformar em forças prejudiciais, quando sobrepujam o domínio intelectual à razão. Aliás, a própria guerra entre os homens ainda é um produto do domínio da mente instintiva, nas coletividades, exacerbando-lhes as paixões, os desejos e impulsos, que já foram bons, na época da formação animal, mas são ruins, quando mobilizados depois que o homem raciocina. É certo que a fome, a sede ou o desejo sexual animal são anseios justos e imprescindíveis, que a mente instintiva transmite aos homens para prosseguir ativos no plano físico. No entanto, apesar dessa justificativa, angeliza-se mais cedo o homem frugal, absteme de continência sexual, porque tais práticas, além do limite fixado pelas necessidades humanas, terminam por escravizar o homem aos grilhões da vida inferior animal. As botas grosseiras são boas e adequadas para serem usadas nos terrenos pantanosos e sujos, mas é um erro injustificável se os homens teimam em usá-las no assoalho limpo e lustroso dos palácios que habitam. No entanto, as coisas do mundo instintivo não devem ser condenadas, porque todas são úteis e boas no seu devido tempo e lugar, significando de graus benfeitores na escalonada do espírito, através das formas dos mundos. O mal provém do homem usar, exageradamente, ou fora de tempo, as coisas já superadas da fase animal. Assim, a brutalidade, a malícia, a violência, a desforra, a astúcia ou a voracidade, embora sejam qualidades louváveis e necessárias à sobrevivência, ao crescimento e à proteção dos animais sob a direção da mente instintiva, hão de ser um grande mal, quando a serviço do homem, que já possui discernimento superior do raciocínio. Isso é um bem necessário e justificável praticado entre os animais, mas é um mal, quando usado extemporaneamente pelos homens. Daí, a curiosa identificação de alguns pecados com certos tipos de animais, pois a traição é instinto do tigre, a perfídia é da cobra, o orgulho é do pavão, a glutonice é do porco, a crueldade é da hiena, o egoísmo é do chacal, a libidinosidade é do macaco, a fúria é do touro, a brutalidade é do elefante e a astúcia é da raposa.
Considerando-se que a mente instintiva atua mais fortemente nas criaturas primárias, incipientes e de pouco intelecto, podemos comprovar-lhe a ação mais vigorosa e dominante nos agrupamentos aldeônicos, selváticos ou nas multidões entusiastas ou enfurecidas, em cujo ulular descontrolado se percebe a atuação de um só espírito agrupar um instinto, em manifestação através de muitos corpos. Corroborando Ramatiz, verificamos a existência desse espírito global instintivo, dominando as coletividades, quando as multidões se deliciavam na matança dos huguenotes pelos católicos, na França, no queima dos hereges, nas fogueiras da Inquisição, no massacre praticado pelos cruzados, no trucidamento dos cristãos nos circos de Roma, ante a guilhotina sangrenta da Revolução Francesa, no linchamento de negros, em nosso século, ou, ainda, na cólera e agressividade das massas, nos campos de futebol, identificando, realmente, o domínio da mente instintiva, sob a coação animal. Pergunta: como se formou a mente instintiva? Ramatiz: a mente instintiva é considerada pelo ensino da yoga a manifestação cósmica mais elementar operando nos mundos planetários, pois, a sua primeira atuação é no reino mineral, onde dá forma aos cristais. Do reino mineral, a sua atividade amplia-se para o reino vegetal, motivo porque as plantas já demonstram uma instintiva inteligência, como nos fenômenos de tropismo, no processo de fecundação, germinação e crescimento. Aliás, essa inteligência instintiva é perfeitamente visível nas espécies vegetais carnívoras, que usam de processos e recursos hábeis, armando ciladas mortais para os insetos que pretendem devorar. Depois, em sentido cada vez mais ascendente, ela elabora e coordena o reino animal, onde a sua interferência valiosa prepara os rudimentos do equipo carnal para servir ao homem futuro. Em sua sabedoria instintiva ela orienta e controla todos os atos humanos, que podem ser executados sem atenção do consciente, pois toda experiência ou conhecimento acumulado é o resultado do desenvolvimento desde o reino mineral, vegetal e animal, e transforma-se no alicerce para o homem firmar-se na conquista dos planos superiores. Quando a mente instintiva termina o seu trabalho, principia a ação do intelecto ou da mente intelectiva, surgindo a razão humana ou o discernimento superior, a diferenciar o homem do animal irracional. Então, ele adquire certa individualidade e se separa da espécie global, mas ainda anda às apalpadelas, tentando reconhecer o seu destino, pois se surpreende com as diferenças verificadas nas suas relações exteriores. Em consequência, a mente instintiva também é utilíssima na fase inicial da mente intelectiva, porque é a base segura do crescimento incessante da consciência do ser. Mas, é um campo de forças criadoras de natureza inferior e torna-se bastante perturbador, quando interfere facilmente na escala superior intelectiva. E uma fase intermediária perigosa, em que o homem desperta o raciocínio, podendo distinguir as realizações nobres e superiores, mas, ainda pratica atos próprios da bagagem hereditária da mente instintiva, a qual lhe desenvolveu a linhagem animal para a confecção do corpo carnal. Ele, então, oscila no comando intelectivo, entre o demônio dos impulsos atávicos da animalidade e o convite do anjo, pela voz silenciosa da mente espiritual. Pergunta: e como se processa a atuação ou orientação da mente instintiva na estruturação das espécies inferiores? Ramatiz: à medida que os animais progridem na sua escala evolutiva, precisam saber, ou fazer, certas coisas indispensáveis à sua sobrevivência no cenário do mundo físico. A mente instintiva, ou inteligência subconsciente, então, age no animal e orienta-lhe a experiência nos planos inferiores, fazendo-o realizar inúmeras coisas que lhe garantem a proteção, a vivência e o progresso ordeiro, sem a necessidade de mobilizar qualquer raciocínio. Desse modo, tanto o animal selvagem como o pássaro, apesar de nascerem em ambientes tão impróprios e hostis, sobrevivem e se armam de poderes instintivos, que os adestram na luta e na defesa, e lhes desenvolvem a prudência e a astúcia. É a mente instintiva que também propicia aos animais, insetos e aves o admirável recurso de mimetismo,
verdadeira camuflagem para os proteger, disfarçando-os na própria semelhança com o meio ou terreno onde atuam. Essa sabedoria instintiva também ensina as aves a construírem seus ninhos, a emigrarem em vésperas de tempestades ou a fugirem, a tempo, do inverno rigoroso. Também instrui o tatu a construir sua toca, e o João de Barro a edificar sua casa, protegida das tormentas. Orienta o elefante a buscar vegetação medicinal para se vacinar contra as epidemias dos trópicos, o cão, a nutrir-se com ervas curativas de indigestão e reencontrar seu lar, depois de abandonados a quilômetros de distância. Ainda guia as abelhas, na confecção matemática dos favos de mel, auxilia as aranhas a tecer as teias admiráveis, as formigas a se organizarem de modo ordeiro e abandonarem os formigueiros, à margem dos rios, em vésperas de inundações. No fenômeno de mimetismo entre as aves e os animais, a natureza produz determinadas espécies de modo engenhoso. Assim, o leão do Saara tem a cor da areia do deserto, o urso branco confunde-se com o gelo, o tigre é alistado como as florestas de bambus onde se esconde, entre as aves, os papagaios têm a cor das folhas das bananeiras, inúmeros pássaros confundem-se com as cascas de árvores. As cobras tomam a tonalidade do capim verde ou seco. Imaginemos que excelente alvo para os caçadores seria o urso polar com a pele toda negra, a destacar-se ostensivamente sobre o gelo. Depois que a mente instintiva ensina as espécies animais a fazerem as coisas necessárias para sua sobrevivência e progresso, transforma essas experiências vividas em ações autômatas, e as arquiva, como tarefas modelos para, mais tarde, servirem ao homem sem necessidade de consultar o intelecto ou gastar as energias do raciocínio. Por isso, o homem não precisa pensar para andar, respirar, digerir ou crescer, nem para outras múltiplas atividades do organismo, como produção e reparação de células, de lesões orgânicas, defesas contra vírus, obliteração de vasos sanguíneos ou formação de cicatrizes protetoras. Graças à inteligência milenária da mente instintiva, o recém-nascido ingere leite branquíssimo por alguns meses e, no entanto, crescem-lhe cabelos louros, castanhos ou pretos, os olhos ficam negros, pardos ou azuis, o sangue vermelho, a bilis esverdeada, a pele rosada, os dentes brancos e o fígado num tom vinhoso. Isso tudo acontece tão naturalmente porque, à medida que o homem supera a memória consciente, transfere os seus conhecimentos adquiridos para a mente instintiva, a qual, então, os arquiva para que sejam usados no momento oportuno. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos? Ramatiz: os pintores, músicos, escultores, datilógrafos ou motoristas aprendem a desempenhar sua função mediante o intelecto, mas é evidente que se fatigariam imensamente, caso tivessem de pensar ou rememorar tais coisas, todas as vezes que delas necessitassem. A mente instintiva se encarrega de arquivar as experiências do homem no processo de pintar, tocar, dirigir, escrever à máquina ou aprender qualquer outra coisa, e esse arquivo pode ser usado quando tais aquisições devem ser evocadas e usadas. Sem dúvida, seria exaustivo e inconsequente se o homem tivesse de refazer todo o caminho já percorrido no estudo da música, da pintura, da escultura ou da alfabetização, cada vez que precisasse desempenhar essas funções. Assim, ele só precisa pensar quando deve aprender coisas novas, pois há muita diferença entre aprender a fazer alguma coisa e fazê-la, depois de aprendida. A mente instintiva, portanto, encarrega-se de recordar ao homem o seu aprendizado anterior pela persistência e sacrifício, livrando de perder o seu precioso tempo em repetir e consultar o intelecto, a cada momento. Os orientais consideram a mente instintiva uma espécie de depósito repleto de coisas recebidas de várias procedências. Ali, existem fatos de origem hereditária e da ancestralidade animal. Há também arquivos de trabalho intelectual, experiências emotivas alegres e tristes e até sugestões alheias gravadas para o uso apropriado no futuro. Mas, quando a mente espiritual principia a influir no homem, ele não demora a reconhecer em si que ainda é joguete dos impulsos animais, pois,
Logo se arrepende de suas precipitações ou decisões egoístas, coléricas ou hostis. Isso já é meio caminho andado para o seu crescimento espiritual, pois os instintos inferiores são como feras que moram em nossa própria intimidade espiritual. O que ainda é legítimo para o animal, há de ser ilícito e ilegítimo para o homem. Jesus foi muito hábil, aconselhando orai e vigiai o homem, conceito que, traduzido, em sua essência, bem poderia dizer, clareai a vossa consciência e vigiai os instintos inferiores da vossa herança animal. Não deveis desprezar as coisas da mente instintiva, porque ela vos serviu e vos serve, continuamente, para o vosso bem. Mas, assim como o homem consegue dominar o leão, o elefante, o lobo ou o cavalo selvagem e, depois, os aproveita em benefício da existência humana, também precisa transformar as forças violentas e agressivas da bagagem desenvolvida pela mente instintiva em energias dóceis e benfeitoras, à disposição do raciocínio superior. O instinto de violência, por exemplo, pode ser graduado na forma de uma energia que, depois, alimenta uma arte ou um ideal digno. O orgulho disciplinado estimula o heroísmo, a vaidade controlada desenvolve o bom gosto pela limpeza e o capricho pessoal. A avareza esclarecida pode nortear o princípio de segurança econômica para o futuro e a astúcia, a serviço do intelecto, pode transformar-se em elevado instinto de precaução. Pergunta: que nos dizes sobre a mente intelectiva ou intelecto? Ramatiz: o intelecto é o princípio mental que distingue o homem do bruto. O seu aparecimento marca um grande avanço na senda da realização do espírito lançado na corrente da matéria. Antes, o ser é apenas emoção, desejos ou paixões, mas, depois do advento do intelecto, goza da vontade raciocinadora e sente, em si, a manifestação da condição humana. É o despertar ou amanhecer da consciência do eu, porque o homem, então, já pode comparar-se aos outros seres e coisas, classifica, analisa, junta e separa os acontecimentos nos quais intervenham os fatos que presencia. Principia a julgar os acontecimentos em torno de si, a ter consciência do eu, embora não possa definir tal condição. O homem já é um ser bom e evoluído, porém, o advento do intelecto ajuda a exercer o comando e o controle, cada vez mais enérgico, sobre os próprios instintos animais. Dominando as forças instintivas da velha animalidade, pode dispor de energias submissas para realizar a sua própria ascensão espiritual. Mas, se enfraquecer na posse da razão pode tornar-se pior do que as bestas, pois raros animais abusam de suas forças e desejos, como é feito habitualmente entre os homens, conforme se verifica comumente, no caso do prazer sexual. Ademais, se o intelecto ajuda a raciocinar, e tanto pode exercer o seu poder sobre a mente instintiva como preparar o caminho para a melhor influência da mente espiritual, como só abrange certo limite, também pode criar a ilusão perigosa do ego separado do todo, que é Deus. O intelecto humano é de raciocínio frio, como um jogador que só vê resultados compensadores e imediatos, num jogo de cartas. Quando um homem se abandona ao jugo do intelecto puro, de sua inteligência imediatista e operante nos limites da forma, a própria razão sem o calor da intuição cria a ilusão de separatividade. Por isso, o intelecto funciona exatamente entre a mente instintiva, que tenta atrair o ser para o nível inferior dos brutos, e a mente espiritual, que prodigaliza as noções sublimes da vida superior dos espíritos puros. Pergunta: poderíeis dar-nos algumas noções sobre a mente espiritual? Ramatiz: a mente espiritual é o porvir, assim como a mente instintiva é o passado, e o intelecto, o que está para se processar no presente. A mente espiritual é a produtora de sentimentos excelsos e derrama-se pela consciência do homem, como a luz invade os cantos frios de uma gruta escura. As aspirações, as meditações puras e sublimes, proporcionam ao homem a posse, cada vez mais ampla e permanente, do conteúdo angélico da mente espiritual, e o ego humano capta, no seu mundo assombroso, os conhecimentos mais incomuns, através da intuição pura. Sem dúvida, tal fenômeno não pode ser explicado pelo intelecto, que só fornece impressões, símbolos, cunhos,
fatos, credos e propósitos tão provisórios como a figura do homem carnal. Por isso, o sentimento de fraternidade, a mansuetude, a bondade, a renúncia, o amor e humildade não são elaborados pelo frio raciocínio, mas trazem um sentido cálido de vida superior, que se manifesta acima da torpeza e da belicosidade do mundo material. A mente espiritual, cuja ação se exerce através do chakra coronário, ainda é patrimônio de poucos homens, os quais se sentem impelidos por desejos, aspirações e sonhos cada vez mais elevados, crescendo, sob tal influência sublime, para maior intimidade e amor com o plano divino. Ela nutre a confiança nos motivos elevados da existência e alimenta a fé inabalável no âmago do ser, enfraquecendo a força atrativa do domínio animal e acelerando as forças íntimas do espírito imortal. Pergunta: porventura, não existe alguma confusão entre a ação do intelecto e a da mente espiritual? Ramatiz: o intelecto é seco e frio nos seus raciocínios, pois não vibra mesmo quando fortemente influenciado pela mente espiritual. No entanto, devido à constante e progressiva atuação da mente espiritual, desenvolve-se no homem a consciência espiritual, que, pouco a pouco, vai despertando a sensação misteriosa da realidade da existência do supremo poder divino. Reconhece-se tal evento quando, no homem, começa a se desenvolver a compaixão, o despertar gradativo do seu senso de justiça superior e um contínuo sentimento de fraternidade. Só a mente espiritual proporciona os empreendimentos superiores e sua ação sobrepuja o intelecto, pois aviva o amor entre os homens e os impele a semear a aventura alheia, como condição de sua própria felicidade. Assim, a luta entre a consciência espiritual do homem, identificando-lhe a natureza superior, e a mente instintiva, que tenta escravizá-lo ao seu domínio inferior, é algo de épico e angustioso. Desse combate exaustivo, incessante e desesperador, então, surgiu a lenda de que o homem é aconselhado à esquerda pelo demônio e, à direita, inspirado pelo anjo. Na realidade, essa imagem simbólica representa a mente instintiva com o seu cortejo da experiência animal inferior, tentando o homem a repetir os atos do jugo animal. Do outro lado, a mente espiritual, na sua manifestação e convite sublime, é bem o emblema do anjo inspirando para a vida superior. Pergunta: e que dizeis sobre o espírito do homem? Indubitavelmente, ser mais importante que a mente instintiva e a mente espiritual. Ramatiz: sobre a contextura essencial do espírito do homem e, naturalmente, em fusão consciente com o próprio Espírito de Deus, ainda pouco sabemos em nosso atual estado evolutivo. Ademais, não encontramos vocábulos e meios de comparação para explicar o intelecto humano, na sua tradicional limitação, qual seja a concepção exata do infinito. Na verdade, o espírito só pode ser sentido e não descrito, é um apercebimento interno, íntimo e pessoal de cada ser, impossível de ser explicado a contento para aquele que ainda não usufrui da mesma experiência. Ninguém pode explicá-lo pelo simbolismo das palavras transitórias do mundo material. O intelecto, jamais, poderá percebê-lo, porque o espírito existe antes do homem e muito antes do intelecto. A fim de auxiliar o estudo da mente, a filosofia yoga considera o espírito do homem o sétimo princípio, a chispa divina, um raio de sol ou gota do oceano cósmico. Mas, ainda terá de vencer muitos degraus, em sua escada evolutiva, desde a sua fase animal até o estado de arcanjo, para que o espírito humano se faça sentir, em sua glória e poder. Os que já sentem essa realidade habitam planos inacessíveis ao nosso entendimento e não poderiam explicar-nos, pela insuficiência da linguagem humana. No entanto, há momentos em nossa vida, quando imergimos na profundidade religiosa, alimentados por pensamentos sublimes, quando nos enternecemos ante maravilhoso poema, ou nos empolga a misteriosa beleza da alvorada. Então, sentimos o vislumbre da nossa origem divina. É, na realidade, o apercebimento fugaz, num ápice de segundo, o início da iluminação, o prenúncio da consciência espiritual. Pergunta: como se processa esse acontecimento? Ramatiz: independente de crença religiosa do homem e de suas realizações.
intelectivas no mundo, à medida que a mente espiritual estende o seu domínio no ser, libertando-o, gradualmente, dos grilhões da animalidade inferior. Também se amplia a sua área de conexão com o Espírito de Deus. Diríamos que aumenta a tensão divina interna, na criatura. Esse impulso de transbordamento das formas e do intelecto humano parece só aguardar um instante apropriado para exercer a sua predominância sublime. É a luz do Senhor, pronta a iluminar a criatura, ante o primeiro descuido da consciência em vigília, ou personalidade, formada na romagem obscura da linhagem animal. Através do elo do Espírito, Deus, então, se revela ao homem e dá-lhe alguns vislumbres de sua existência real. Sem dúvida, é um acontecimento que varia materialmente, conforme o temperamento, a sabedoria e o sentimento individual, mas, depois de sucedido, deixa uma sensação de segurança, de materialidade e de confiança em toda a experiência vivencial. É o espírito principiando a fazer valer os seus direitos divinos, através dos rasgões da personalidade humana, a caminho da desagregação no mundo de formas. É um estado estranho e incomum, em que o ser se sente fora do seu estado normal, transportado para um plano de consciência mais elevado, tendo se enriquecido de mais bens e conhecimentos, não o podendo explicar claramente na consciência física, depois de passado o maravilhoso momento de desprendimento das formas. É um ingresso súbito, um vislumbre ou prenúncio do espírito imortal, fugaz demonstração da realidade eterna. É o samadhi, tradicionalmente presente na vida dos grandes iluminados do Oriente, ou o êxtase, do conhecimento ocidental. Como a própria natureza espiritual do ser não dá saltos, esses vislumbres, êxtases ou iluminações súbitas podem aumentar em sua frequência, na mesma existência, à medida que logram um maior domínio sobre a consciência em vigília. E o treino sublime do Espírito Eterno, iniciando o desvestimento dos trajes transitórios da personalidade humana, em atividade nas superfícies planetárias, até manifestar-se em toda a sua refulgência e beleza sideral. Então, chegará o tempo no qual esses vislumbres e êxtases de iluminação serão tão frequentes, que se transformarão na plenitude da consciência espiritual para toda a eternidade. E o fim das reencarnações de dores e sofrimentos. Capítulo 8. Sexo. Pergunta: qual é a forma energética usada pelo homem, causadora da maior demora do espírito nos ciclos das encarnações no mundo físico? Ramatiz: sem dúvida, é a energia sexual. Trata-se do mais importante recurso da lei da atração entre os seres, a fim de se perpetuar a vida nos orbes físicos. Em sua potencialidade criativa, é força catalítica das cargas magnéticas estimulantes da energia criadora, responsável pelo crescimento e propagação das espécies humanas para sua evolução espiritual. Pergunta: por que ainda é tão vilipendiado o sexo pelo mundo, pelas várias religiões, ao atribuir-lhe a origem de quase todos os males, desde o pecado de Adão e Eva? Ramatiz: tratando-se de uma força indômita e consequente à fixação do homem no instinto animal, o perispírito humano guarda, em sua intimidade, as cargas deletéricas dos atos culposos, degradantes ou imantadores à vida primitiva. Quando a criatura é quase toda emoção, e bem pouco raciocínio, se torna um joguete descontrolado no vórtice da força sexual, desencadeada por um erotismo incontrolável. Depois da vivência tempestuosa onde se sacrificam todas as manifestações de superioridade humana sob o ardor da sensualidade carnal, o espírito do homem, já com algum raciocínio ou sensibilidade espiritual mais acentuada, sente-se algo deprimido e inquieto, achando-se culpado por não ter resistido ao domínio animal. Daí, certa apreensão existente no âmago da alma humana, um inexplicável temor de não poder triunfar sobre as impulsões do desejo animal e, logo, submergir no mar das vibrações de baixa intensidade. Pergunta: parece-nos que a alma humana traz esse estigma desde o período lendário do casal Adão e Eva, não é assim? Ramatiz: Adão e Eva simbolizam o início da vida física na Terra, quando, descumprindo as ordens divinas, tornam-se criadores, como Deus. Daí o anátema sexual.
O cavalo selvagem do desejo carnal, animal, com seus instintos indomáveis, mas criativos, tinha por objetivo dar um invólucro ao psiquismo nascente, metamorfoseando na consciência individualizada. O caráter animal ancestral desenvolve-se e modifica-se até a configuração hominal, e o homem começa a libertar-se das formas animais, tomando a forma vertical e, espiritualmente, procura as escadas evolutivas, impulsionado pelo magnetismo íntimo do futuro anjo. Pergunta: poderíeis dar-nos os motivos fundamentais de o homem sofrer por longo tempo a ação do sexo, em lugar de outros impulsos até mais atuantes como a ambição, o orgulho e o egoísmo? Ramatiz: a energia sexual é realmente a força propulsora da vida humana, porque, já vos dissemos, é a fonte da criatividade em seus diversos aspectos e frequências, conforme os planos e campos da atividade onde atua. Mas, é como o fogo controlado, aquece, ajuda e cria, porém, descontrolado, produz o incêndio. Consequentemente, o homem, pelo abuso do sexo, consome indevidamente essa energia criativa que, às vezes, se manifesta como ambição, orgulho e egoísmo, e deve ser usada com harmonia, segundo as necessidades, jamais de forma insensata. Pergunta: porventura, todo abuso de energia criada por Deus é imediatamente castigado? Ramatiz: no universo, não existe a noção de tempo humana. Se temos um exemplo, quando um motorista abusa, ultrapassando a velocidade facultada, é multado como infrator, quer por causar perigos aos demais veículos na mesma estrada, quer porque arrisca sua vida. Logicamente, não foi castigado pela infração em si, mas pelas consequências da sua desobediência, pela imprudência e porque sabia de antemão dos resultados. O homem não pode alegar ignorância porquanto vem sendo advertido, através de instrutores, princípios religiosos e filosóficos, de que será sempre infrator pelo abuso do sexo, e não pelo uso. Não pode se queixar ou protestar, quando deve ajustar-se corretamente à técnica do correto emprego de energia sexual. Pergunta: quais seriam os piores resultados do excesso de atividade sexual para o homem, na atual graduação espiritual terrena? Ramatiz: considerando-se não ser a energia sexual, exclusivamente, um elemento criativo na composição física, porém, fonte de outras manifestações anímicas e, segundo a yoga, ela pode ser sublimada ou ativada por valores morais superiores e, vitalizada, irriga o cérebro do homem, proporcionando-lhe maior capacidade criativa em suas tendências estéticas no campo da música, da pintura, da escultura, da poesia ou da literatura, e o seu abuso tende a rebaixá-lo mental e evolutivamente ao nível do animal. Eis o motivo por que muitos estudantes da yoga aprendem a controlar e dominar o energismo do fluido sexual do chakra Kundalini e o ativam mentalmente, em direção ao cérebro, em conjugação com o chakra coronário, obtendo um energismo de frequência superior e capaz de irrigar-lhes o sistema neurocerebral numa criatividade superior. Sob tal prática, dirigida pelo intelecto disciplinado e dinamizado pelo controle espiritual, verifica-se ser o fluido sexual uma energia benfeitora, pelo uso seletivo e, também, capaz de escravizar o homem pelo excesso, no campo das paixões subalternas. À medida que o espírito evolui, apercebendo-se da realidade da vida imortal superior e definitiva, e esse senso crítico, discernimento e responsabilidade são preponderantes, passa a moderar-se na prática sexual, porquanto os seus interesses requerem maior cota de energia para suprir as necessidades mentais e, assim, as mobiliza do reservatório criativo do metabolismo sexual. Pergunta: quais os transtornos mais graves para a alma desencarnada que viveu na Terra a existência exclusiva de preocupações e satisfações sexuais? Ramatiz: considerando-se não ser o sexo simples mecanismo fisiológico ou diferenças morfológicas dos órgãos genitais, porém, força criativa, que não tem sede no corpo físico, mas, na organização perispiritual preexistente e sobrevivente ao corpo físico. Obviamente, os homens e mulheres devassos sofrem,
No mundo espiritual, delírios, alucinações, uma verdadeira loucura. A imantação do residual sexual próprio das atividades puramente animais atua, de modo prejudicial, nos delicados centros perispirituais, criando angústias e desesperos indescritíveis, transformando o maleável corpo perispiritual, e dando-lhe as configurações mais repulsivas e abomináveis. Nos casos mais graves e, quando podem ser amparadas pelas instituições socorristas, em face de algum bem praticado, proporcionando-lhes algum crédito, essas almas afogadas mentalmente nos fluidos tormentosos do abuso sexual, em lugar de terem alucinações orgíacas, sem quaisquer satisfações da loucura erótica que lhes vem das mais íntimas fibras perispirituais, são segregadas em alojamentos ou cubículos, para preservá-las das cenas causadoras da deformação teratológica dos centros genésicos, expostos ao mais ignominioso aviltamento criativo, sendo, nessas celas, feita a filtração e drenagem terapêutica na forma aparente, ocorrendo crises convulsivas e a posterior prostração, até o coma recuperativo. Pergunta: tendes feito, acima, referências às almas quando podem ser amparadas pelas instituições socorristas? Porventura, ainda devemos conjecturar a existência de outros espíritos em absoluto desequilíbrio sexual, desamparados ou à solta, sofrendo os seus delírios extremos, devido aos efeitos do profundo desregramento sexual? Ramatiz, não vos são desconhecidas as estampas delineando os quadros infernais da demonologia católica, onde as figuras dos diabos traem as faces cínicas e obscenas dos caprinos rindo prazerosamente, enquanto torturam as almas incautas que passaram pela terra amparadas por esse satanismo protetor, mas implacável e exigente quanto à posse dos que lhes venderam a alma para usufruir de satisfações censuráveis. Verifica-se, nessas estampas, uma analogia com a realidade de uma imensa multidão de almas devassas e diabólicas, que, após a desencarnação, são escravizadas por almas perversas e maquiavélicas, as quais arrebanham infelizes viciados para fortalecer suas hostes obsessivas alimentadas pelo metabolismo sexual descontrolado, no astral inferior, na mais abominável exploração dos infelizes desregrados sexuais da Terra, que desencarnam sem a mínima proteção espiritual. Há falanges de um governo oculto, cuja tarefa é aliciar as criaturas incautas, subjugadas por um incontrolável desejo de atividades sexuais, que se transformam em verdadeiros repastos de mortos, presos, mesmo no astral, à luxúria. Assim, nos prostíbulos, nos motéis e encontros de criaturas que traem os seus compromissos conjugais no ímpeto das paixões animalizadas, encontram-se, como os lendários vampiros, porém sexuais, marcando a sua presença pela indução erótica, levando os pobres encarnados a delírios passionais. Lastimavelmente, nesse intercâmbio vicioso entre vivos e mortos, entre devassos com corpo e devassos sem corpo, prolonga-se a nefanda condição escravagista da força sexual, na dominação animal. Repetem-se, assim, as velhas cenas fantásticas do diabo e do homem vendedor de sua alma. No entanto, a mesma força sexual usada com disciplina, como energia criativa de qualquer nível de vida, fundamenta também a ternura, a humildade, a afeição pura, o poder, a inteligência, a sabedoria e até o amor, ajudando o homem a conseguir o supremo equilíbrio que o ajusta definitivamente à angelitude. Através do trabalho perseverante dos milênios, o instinto sexual que se manifesta nos povos primitivos como posse absoluta transforma-se, cada vez mais, em força criativa nos mais diversos setores da vida humana, através das criaturas cientes da realidade imortal, conseguida pela constante busca da perfeição e beleza. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa sublimação da própria força sexual do homem? Ramatiz: através da sucessão interminável dos milênios, o orgasmo do bruto sublimou-se no êxtase do santo, comprovando ser o sexo mais força criativa de inspiração superior, e age, segundo o sentido que lhe for dado racionalmente, suplantando a primária sinalização de sexo físico. Pergunta: o homem deveria evitar o uso do sexo,
de qualquer forma, a fim de lograr a sua mais breve libertação da matéria? Ramatiz, precisamos esclarecer, primeiramente, não ser a condição de castidade a única para a evolução espiritual, ela é decorrente de uma lapidação interior perseverante, no aprimoramento dos sentimentos e do intelecto, numa vivência cada vez mais digna, dentro de uma ética maior. Só é válida quando for uma condição espontânea e louvável, porém, também pode ser fruto do fanatismo e existir num homem cruel. Em consequência, o homem não casto, mas bom, eleva-se mais cedo ao céu do que o homem cruel e casto. A fuga dos vícios onde ações julgadas abomináveis não nos desperta qualidades, as quais ainda pedem alguns séculos para que sejam despertas. O homem não se gradua para a vida superior por simples estatística de maior ou menor desgaste sexual, ela é fruto das vivências, aproveitando os estados de espírito que o desimantam da matéria e, consequentemente, do jugo animal. Pergunta: não achais algo censurável, ou mesmo deprimente, o comportamento sexual do homem terreno? Ramatiz: seria absurdo o homem tentar programas de angelitude, sem antes passar pelos estágios libertadores e sentir a inconveniência de não ser santo. Jesus, o Mestre amado, fez a sua trajetória santificante através de todas as experiências deprimentes, para a consagração superior, demonstrando que a alma alcança mais sensatamente a sublimação divina pela saturação dos desejos mundanos do que, propriamente, pela fuga. Nada há de humilhação na conduta do troglodita nas suas atividades semi-humanas de comportamento animal, inconsciente da realidade espiritual, mas, sob o prisma da razão desenvolvida, deve-se apontar o inconveniente e censurar, quando a criatura pratica atos inferiores, e já possui conhecimentos superiores. A própria natureza ampara desde a cicuta letal ao guaraná revigorante, do verme asqueroso no lodo da terra ao colibri matizado voando sobre as flores, e tem cuidados e carinhos pela hiena caçadora de instinto predador e pela ovelha inofensiva. Diante desse raciocínio, seria absurdo exigir do terrícola, criatura primária, mal soletrando o ABC espiritual, um comportamento sexual rígido e dentro dos padrões avançados da espiritualidade, quando ainda é dominado pela força poderosa, criadora, da natureza em suas manifestações. A maior porcentagem dos habitantes da Terra ainda não passa de velhos trogloditas, selvagens ou tentotes, ensaiando, pelas sucessivas encarnações, o comportamento ao nível humano. Daí, o motivo das guerras, conflitos, ciúmes, vinganças, luxúrias, glutonices, agressividades, avarezas e as tolas vaidades de ter objetos, enfeites e penduricalhos, representando o atavismo dos primitivos adornos de cacos de pedras, ossos nos lábios e orelhas dos botocudos. Pergunta: mas, por que todas as religiões, e mesmo doutrinas espiritualistas, anatematizam o comportamento sexual da humanidade, estigmatizando a criatura terrena como pecadora a caminho do inferno? Seria a Terra, mais propriamente, um mundo ignóbil onde vive uma humanidade condenada. Ramatiz: sob o manto religioso, ocultam-se homens iguais ou piores do que aqueles que são estigmatizados nos púlpitos, nas tribunas e nas sessões doutrinárias. Em verdade, o homem ainda crê ser Deus o Criador do Universo, porém, verificou tantos erros na sua pressa criativa que resolveu corrigi-los o mais rapidamente possível, assim como o autor de uma obra literária ou científica, ao verificar a série de equívocos tipográficos ou de linguagem, ainda em tempo, afixa uma errata após o epílogo da obra. Daí, o motivo dos esforços heróicos de muitos religiosos, espiritualistas filantropos, a se esgotarem na faina caritativa de corrigir os erros de Deus. Mesmo os reencarnacionistas, entendidos na mecânica da evolução espiritual pelos renascimentos físicos, querem desfazer os equívocos pelas empreitadas de salvação dos infelizes que nascem desprotegidos, deformados ou estigmatizados no mundo, porque isso não lhes parece a colheita podre de ruins sementes lançadas a alhures, mas alguma negligência divina.
Em face de a criatura pretender ganhar o céu pela atuação competitiva e deliberada para melhorar a sociedade, vendo nisso a possibilidade de mais breve satisfação, passa a combater furiosamente os mesmos pecados nos quais se chafurdou, como indivíduo temeroso de voltar a fumar, que vive fugindo do cheiro e da fumaça do cigarro. Daí, os antiloquentes pastores, sacerdotes e doutrinadores a esbravejar do alto de suas tribunas contra os pecadores que afrontam e ofendem a Deus, porque ainda praticam coisas tão naturais à sua condição espiritual, iguais às crianças que descarregam sua ira na agressão aos brinquedos. No entanto, no âmago, sentem não estar realmente livres dos impulsos instintivos, mas os santos abafados defendem-se dessas impulsões internas, apontando minuto a minuto o perigoso inimigo, a rondar as suas almas primárias, e repletas de impulsos primitivos. A Terra, sem dúvida, é uma severa, contudo, eficiente escola de educação espiritual, como qualquer educandário capaz de conduzir os seus alunos ao aprendizado. Os alunos que a frequentam são espíritos encarnados, procurando uma conduta melhor e a sabedoria eterna, e mal soletram as primeiras letras do alfabeto divino. Para esses pregadores das suas verdades, vale o velho e justo ditado: diabo na velhice torna-se ermitão, uma vez que todos os anatematizadores dos pecadores, ou já picaram até a saciedade, ou ainda são candidatos em potencial. Há pseudo-santos preocupados com a sua salvação do mar de lodo do vício, os quais fazem estatísticas de todas as atividades sórdidas no mundo, numa atração de sua intimidade psíquica à fuga para as cavernas de ermitões, porque condenam todos os prazeres do mundo como o carnaval, o futebol, os concursos de beleza, o turfe, a riqueza, a fartura, o divertimento, o jogo, o beijo, o divórcio, o homossexualismo e a prostituição, confundindo como pecados muitas vezes a expressão de homens ainda pecadores, em busca de um momento de alegria, ou sejam, crianças espirituais. Pergunta: seria louvável que as criaturas, em vez de reconhecerem os equívocos de um comportamento sexual danoso à sua integridade espiritual, ainda fossem estimuladas pelo epicurismo censurável? Ramatiz: até os cães e os gatos sabem distinguir o alimento nutritivo, e evitam ingerir a comida nociva. Em consequência, o espírito do homem possui, em si mesmo, um sexto sentido, uma faculdade intuitiva, a qual o faz distinguir, claramente, as suas conveniências e inconveniências. Ninguém precisa indagar se o álcool prejudica, basta tomar um porre e, no dia seguinte, poderá meditar no mal-estar da ressaca pelos efeitos tóxicos, cefalese e, ao mesmo tempo, os reflexos degradantes. Qualquer criatura necessita se nutrir e, para isso, usa os tipos de alimentos mais de seu agrado e maior valor nutriente. Mesmo o homem mais bronco não mistura sal com açúcar, nem põe gelo no chá fervente. Sabe saciar a fome, sem exorbitar na quantidade de comida, porque abusando no excesso de gula, não tarda a frequentar os consultórios médicos para eliminar os efeitos do pecado da glutonaria. O próprio burro sabe distinguir e preferir o melhor para si, entre a sombra fresca da árvore frondosa, ou a exposição à canícula de verão para descansar. Evidentemente, o próprio homem sabe e sente, por força de sua graduação espiritual, qual deve ser o mais alto comportamento sexual, polígamo ou monógamo, respeitar o pensamento conjugal ou traí-lo, gozar de conceito superior como criatura digna ou, então, o conquistador barato, semeando infelicidade e prejuízos, enganando amigos e desonrando lares. Enquanto Nero chafurdava nas orgias mais lascivas de Roma, rodeado de uma aristocracia tão podre quanto ele, os cristãos morriam cantando hosanas a Deus, porque escolheram o Cristo, que é amor e pureza. Pergunta: mas não seria isso quase uma justificativa do pecado, induzindo no caso de mau comportamento sexual, a uma pré-absolvição de quem erra? Ramatiz: perdoar ou justificar o pecador não é promover o pecado, pois, quem peca é já um prejudicado pelo ato cometido e, sem dúvida, pela tendência em praticar os mesmos atos.
O espírito do homem evolui de um estado quase grupal para a consciência individual, quando, então, reconhece os motivos e impulsos instintivos necessários à sua evolução na infantilidade espiritual, quando poderiam ser virtudes e depois pecados, ao chegar adulto. Assim, é admissível a criança furtar frutas do refrigerador, entretanto, é censurável o adulto fazê-lo do vizinho. As crianças podem ser esfaimadas na mesa,